Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais esse vídeo, a mais essa aula, na verdade. Essa aula ela faz parte do projeto do curso gratuito de Ars Arbatel e dos Espíritos Olímpicos. Pode ser que alguns de vocês já conheçam esse tema, já conheçam essa aula, porque na verdade o que eu estou fazendo agora é um remake de uma aula que já existia. Conforme o passar do vídeo, vocês vão entender o porquê que eu quis fazer esse remake. Então, pode ser que pra galera que já conheça, né, que já trabalhe com os espíritos familiares dos espíritos olímpicos, essa aula não traga, assim, algo de tão novo ou nenhuma novidade, assim, espetacular, grande. É mais do mesmo, vocês já têm o trabalho de vocês, eu continuo também tendo o meu contato com os espíritos familiares dos espíritos olímpicos. O meu objetivo com essa aula é principalmente estar servindo aqui, estar explicando para a galera que está começando agora, né, conhecer o canal agora, está começando os estudos dos espíritos olímpicos agora, e que de repente também vai despertar essa curiosidade, essa vontade de trabalhar com os espíritos familiares dos espíritos olímpicos, beleza? Então vamos lá, eu vou começar aqui você direto para que essa aula ela não fique tão extensa, e acredito que ainda assim vai ficar extensa porque tem muita coisa que eu preciso explicar, e muita coisa que eu preciso conversar com vocês aqui, mas que é importante para que a galera que vai começar agora ou no futuro a trabalhar, né, com os espíritos familiares dos espíritos olímpicos consiga entender exatamente sobre esse contato, entender a natureza desses seres, entender como desenvolver um bom relacionamento com essas entidades e principalmente, né, qual que é a vantagem. Eu acredito que essa seja a grande dúvida de vocês, qual que é a vantagem de ter ou de se aproximar, né, de solicitar a um espírito olímpico que ele te conceda esse espírito familiar para trabalhar com você, para te ajudar magicamente, espiritualmente, mentalmente, no seu dia a dia, no seu cotidiano ou nas suas práticas mágicas também, beleza? Vamos do princípio então, pessoal, que é para a gente conseguir organizar a linha de raciocínio, beleza? Antes de eu continuar, a galera que já trabalha com os espíritos familiares dos espíritos olímpicos, eu queria pedir aí para que vocês deem uma moral comentando aqui embaixo nos comentários, deixem um comentário. A aula antiga provavelmente eu vou deletar ela para não confundir, vou deixar só essa aula aqui atualizada, com mais informações, com explicações mais aprofundadas, né? E eu queria que vocês deixassem a galera que já trabalha, enfim, já faz, eu acho que pouco mais de um ano que a primeira aula foi lançada, então muitas pessoas já desenvolveram contato com os espíritos familiares dos olímpicos, já têm resultados, então se tiver qualquer feedback, qualquer experiência, qualquer relato legal que você queira deixar aqui, acredito que isso vá ajudar, né, também o pessoal que está começando agora e vai começar no futuro, né, nesse conteúdo, a desenvolver esse método. Também tem algumas coisas que eu quero compartilhar, vou compartilhar até o final dessa aula algumas experiências mais recentes que eu tive com esses espíritos familiares, mas eu acho que é importante também, além, né, da minha opinião, além da minha experiência, ter também a experiência da comunidade, né? Então deixem aí os relatos aí de como tem sido, né, esse contato com os espíritos familiares dos espíritos olímpicos até então, beleza? Vamos lá então, de novo, organizando a linha de raciocínio agora. Ao longo do curso gratuito aqui de Espíritos Olímpicos, a gente percebeu, a gente notou, eu mostrei para vocês lá naquela aula o Grimório de Arbatel, a gente foi lendo o Grimório de Arbatel junto, e lendo ali o Grimório de Arbatel junto, a gente reparou que na descrição, né, do Arbatel acerca dos espíritos olímpicos especificamente, existia ali algumas menções sobre espíritos familiares. Olímpico tal concede espíritos familiares ao magista, ao praticante. O espírito olímpico tal concede espíritos familiares. Então, ao longo desse estudo, muitos de vocês, inclusive eu no começo, também tive essa dúvida, a gente ficou se perguntando, tá, mas o que são esses espíritos familiares? O que eles fazem? Qual que é a vantagem de ter? Qual que é a vantagem de pedir para que um olímpico me conceda um espírito familiar? E na medida em que eu particularmente fui desenvolvendo, fui me aprofundando no sistema de trabalho com os olímpicos, também tive essa vontade, também tive essa curiosidade de entender o que são os tais espíritos familiares e comecei uma pesquisa, né, com base nisso. Fui atrás, fiz diversos rituais, diversos contatos com os próprios olímpicos, buscando conversar, buscando meditar, buscando receber, né, as orientações espirituais acerca do que seriam esses seres. Com base nisso, eu cheguei numa conclusão, e essa conclusão ela faz todo sentido no final das contas, de que esses espíritos familiares nada mais são do que seres elementais. Seres elementais. Se vocês lembram bem, a galera que acompanhou aqui o curso gratuito de Espíritos Olímpicos, ou que está acompanhando agora, eu comentei com vocês sobre a natureza dos espíritos olímpicos, que nada mais são do que consciências espirituais, desdobramentos espirituais, entidades, consciências astrais, que são derivadas de fenômenos da natureza e da matéria física universal. Então, os espíritos olímpicos, eles têm essa relação com a matéria, têm essa relação com a natureza, não só do planeta Terra, mas a natureza universal de maneira geral. Não é diferente dos espíritos familiares. Os espíritos familiares, eles trabalham em conjunto com os espíritos olímpicos, e os espíritos familiares, como eu mencionei,
eles nada mais são, a resposta, né, que eu encontrei para essa dúvida, nada mais são do que espíritos elementais. Espíritos elementais, como vocês devem, né, já saber, ou ter o entendimento básico, são seres, são consciências, mesma coisa que os espíritos olímpicos, são seres, são consciências espirituais, são desdobramentos, são entidades que se manifestam a partir da manifestação dos 4, dos 5 elementos, na verdade, da natureza do planeta Terra. Eu sempre costumei falar, né, que os espíritos elementais, eles são as entidades que são mais próximas do ser humano. Primeiro, por já estarem no planeta Terra antes mesmo, né, das primeiras sociedades se formarem, antes mesmo do ser humano vir a se tornar, se desenvolver como Homo sapiens, já existia toda, né, uma natureza orgânica no planeta Terra e já existiam os espíritos elementais por conta disso. Então são seres que já estão aqui habitando, né? Eu costumo dizer que a gente coabita, a gente divide esse planeta com os espíritos elementais. Então, onde quer que você vá, em qualquer lugar que haja calor, que haja elemento fogo, que haja elemento ar, que haja terra, que haja natureza, plantas, vida, né, no planeta Terra de forma geral, não só no planeta Terra, mas em qualquer outro, né, em qualquer outro planeta, qualquer outro astro do universo, onde existe vida, existe de alguma forma também no plano astral o ser elemental. Então, de novo, costumo dizer, né, que os seres elementais, eles são nossos vizinhos, né, eles são nossos irmãos espirituais, por assim dizer, por já também estarem, né, dividindo o planeta Terra conosco. Nós somos seres físicos e espirituais, eles são seres inteiramente espirituais, mas todo mundo habita, ou todos nós estamos conectados à natureza do planeta Terra. Estamos conectados, né, à natureza do planeta Terra. Isso foi uma das coisas mais, assim, mais fascinantes, porque quando eu recebi essa informação, né, de que os espíritos familiares dos Olímpicos eram espíritos elementais, né, em essência, isso me chamou muita atenção porque eu já vinha, né, nos últimos anos, já venho nos últimos anos estudando bastante sobre magia elemental, já tinha contato ativo com alguns espíritos elementais listados e catalogados e apresentados por Franz Bardon na obra Guia de Evocação Prática. Até hoje mantenho contato com esses elementais apresentados pelo Franz Bardon e depois vim a conhecer mais espíritos elementais apresentados a mim pelos espíritos olímpicos. Inclusive o pessoal vai ter também um link aqui na descrição, que é o material de apoio, mas daqui a pouquinho eu já falo mais sobre esse material de apoio, mas basicamente esse material de apoio, ele é uma lista com todos os espíritos familiares, o nome deles, a descrição do que eles fazem, que me foi apresentado, né, pelos espíritos olímpicos aí nos últimos anos, tá? É uma lista bem longa, é uma lista bem completa, mas daqui a pouco a gente fala isso só para não perder, né, aqui o fio da meada, por assim dizer. Então, eu achei isso muito interessante porque nos últimos anos eu já tinha me aprofundado bastante assim na magia elemental e achei curioso, achei assim que realmente fez todo sentido, né? Era uma resposta que era até óbvia, que estava embaixo do nosso nariz o tempo todo, de que esses espíritos familiares nada mais seriam do que espíritos elementais, por conta, né, dessa natureza similar dos espíritos olímpicos também, né, como seres que estão conectados à matéria, estão conectados à matéria física, né, não só do planeta Terra, mas também a nível universal. Então, tendo essa resposta, né, de que os espíritos familiares nada mais são do que espíritos elementais, comecei a desenvolver esse trabalho. Fiz uma jornada de ritualísticas, foram 7 ritualísticas com todos os espíritos olímpicos, ritualísticas formais, cerimoniais, onde eu busquei ter contato com cada um dos espíritos olímpicos, pedindo para que eles revelassem nomes de espíritos familiares, ou seja, né, com espíritos familiares leiam-se também espíritos elementais, que estivessem sobre a regência deles, que eles pudessem apresentar para nós, para que nós pudéssemos chegar nesses espíritos e trabalhar em conjunto e tudo mais. E aí me foi passada essa lista que está aí no material de apoio, o link na descrição aqui para download, com ali o nome, né? Então está catalogado por espíritos olímpicos e cada espírito olímpico passou uma lista, né, de espíritos elementais e suas descrições. Ainda não temos o selo, tá, pessoal? Mas vocês vão entender até o final dessa aula por que agora, de momento, não é necessário o selo. Mas no futuro eu quero atualizar esse material trazendo também os selos para que a gente consiga ter uma prática mais abrangente, uma prática que não dependa dos espíritos olímpicos para a gente acessar esses seres elementais, tranquilo? Então, alguns de vocês nesse momento devem estar se perguntando, beleza, Adalto, eu entendi que os espíritos familiares dos espíritos olímpicos, eles são entidades elementais. Mas o que é um familiar, né? Qual que é o conceito de espírito familiar? Qual que é a vantagem de trabalhar com uma entidade sendo um espírito familiar? Então vamos, antes de eu prosseguir, vamos esclarecer sobre isso aqui. A grosso modo, pessoal, um espírito familiar, ele é um espírito auxiliar. Diferente dos espíritos que normalmente a gente trabalha no dia a dia, que a gente faz evocações. Então, por exemplo, quando você quer trabalhar com o espírito olímpico, você vai lá, espera o dia, espera o horário, monta o altar com o selo e faz o ritual da maneira como foi ensinado aqui. E para a maioria das entidades que a gente trabalha na alta magia é assim. Você monta um altar num dia específico, num horário específico,
faz a conjuração daquela entidade, faz os pedidos, comunga com aquela energia, depois se despede, fecha o portal, dá, né, a despedida e segue essa rotina normalmente. Um espírito familiar, ele é um espírito auxiliar que está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou quando você quiser que ele se aproxime para te ajudar em alguma tarefa pontual. Essa tarefa ela pode ser alguma coisa a nível espiritual, te ajudar durante uma meditação, te ajudar durante os estudos, te ajudar durante uma atividade física, te ajudar até em alguma ritualística, alguma coisa do gênero. Então, o espírito familiar nada mais é do que um espírito auxiliar que fica mais próximo do magista, acompanhando o magista em tempo integral ou em determinados momentos específicos da rotina do magista, do cotidiano do magista, onde o magista precise da presença daquele espírito sem necessariamente fazer toda uma ritualística do zero, entendeu? Sem necessariamente fazer toda uma ritualística elaborada. Então, essa é a vantagem, esse é o conceito de espírito familiar. Um espírito familiar é uma entidade que auxilia o magista no seu dia a dia, no seu cotidiano, sem necessariamente ser realizada uma ritualística formal para que essa entidade se manifeste. Você apenas chama por ela e ela vem até você. Mas como que funciona isso, Dalton? Como é que uma entidade vai vir a mim, né, vai vir até nós, sem que seja feita uma ritualística? Então aqui eu já começo agora a explicar a vocês como que funciona a formalização de você chegar a um determinado espírito olímpico e pedir a esse espírito olímpico que ele conceda um espírito familiar a você. Você vai montar uma ritualística, como você já está acostumado. Tomem nota disso, tá, pessoal? É importante que vocês tomem nota disso, porque na aula anterior eu vi que muita gente acabou não tomando nota disso, e aí confundiu, misturou as coisas e tudo mais. Então é importante a gente tomar nota para vocês deixarem no caderno mágico de vocês, no grimório de vocês, para que vocês saibam, né, o passo a passo disso, qual que é o protocolo, qual que é o procedimento correto para estar solicitando, né, um espírito familiar. Lembrando, pessoal, a lista com os espíritos familiares que me foi apresentado pelos próprios espíritos olímpicos está aqui, vou deixar disponível para que vocês façam o download, beleza? E vocês vão ler essa lista, né, de cada um dos espíritos olímpicos, os espíritos que estão, né, relacionados ali, vocês vão ver que eles atuam em diversas coisas. Então tem espírito que ajuda na saúde, tem espírito que ajuda em prosperidade, tem espírito que auxilia em questão amorosa, tem espírito familiar que faz ataque, que ajuda nos estudos, que ajuda em atividade física, que ajuda a mediunidade. É uma infinidade de possibilidades que você encontra nesses espíritos familiares. Foram 62 que a priori me foram passados, mas me foi dito também que na verdade existem muito mais do que 62. Pode ser que até alguns de vocês recebam outros nomes de outros espíritos familiares elementais que não sejam necessariamente esses que estão na lista, na primeira lista que eu criei. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, só para não confundir na cabeça de vocês agora. Então, voltando no assunto, você faz você lê ali, vê quais os familiares que te interessou, vê os familiares, enfim, que você veja que talvez esteja precisando daquela virtude, daquele auxílio, né, daquela função específica que ele tem para te ajudar, para te auxiliar, para te oferecer. Com base nisso, você faz uma ritualística, a ritualística que você já está acostumado a fazer, que eu ensinei aqui para vocês no curso. Você chama o determinado espírito olímpico, faz um ritual, né, por esse determinado espírito olímpico, e durante o ritual você pode aproveitar para já fazer os pedidos, né, convencionais que você já faria esse espírito olímpico, e você também pode incluir um adendo nos seus pedidos, se dirigindo ao espírito olímpico e pedindo. Vamos supor, espírito olímpico ó, que eu gostaria que você me concedesse o espírito familiar tal. E aí você vai mencionar o nome do espírito familiar. E a partir desse momento, o que acontece? De novo, é importante tomar nota disso para que vocês compreendam, para que vocês fixem, né, sobre isso. A partir desse momento, quando você chega em ritualística a um determinado espírito olímpico, solicita para ele, eu gostaria que tal familiar X e Y me fosse concedido. O espírito olímpico, ele faz um pequeno vínculo espiritual entre você e esse determinado espírito elemental, né, que trabalha como um espírito auxiliar, que trabalha como um espírito familiar. Esse vínculo, ele é um vínculo que não é nem nada assim tão profundo, não é nenhum pacto, não é nenhum entrelaçamento de energia profunda, ele é só um vínculo que vai te permitir fazer o contato, né, com esse ser sem depender de uma ritualística. Então, basicamente, o que o espírito olímpico faz, ele pega você e apresenta você a esse espírito familiar, e vice-versa. Ele vai lá até aquele espírito familiar e apresenta você a esse espírito familiar. Então,
chega um determinado espírito familiar que está sob a regência dele e fala, ó, esse ser humano aqui, esse magista gostaria de trabalhar em conjunto com você, e faz essa apresentação, faz esse vínculo energético entre os dois. A partir do momento em que esse vínculo é gerado, e esse vínculo ele é meio que instantâneo, quando você faz um rito a um espírito olímpico e solicita esse vínculo, ele se torna instantâneo naquele momento, você já está apto a começar a trabalhar, a começar a chamar, a conjurar esse espírito familiar. O que eu recomendo a vocês que vocês façam? Novamente, recapitulando. Faça o ritual com o espírito olímpico da maneira como vocês já estão habituados a fazer. Durante os pedidos que você vai fazer, normalmente, de novo, você pode, aproveitar e fazer esse pedido como um adendo. Faça esse pedido de que o espírito olímpico te conceda determinado espírito familiar. Dalton, pode pedir mais de um? Pode, mas eu já vou conversar com vocês de que, assim, eu sugiro no começo, pessoal, vocês não saírem... Eu vi isso acontecer muito, tá? O pessoal no passado aí... de já no primeiro mês já tá fazendo vários rituais com espíritos olímpicos, trabalhando com 15 familiares ao mesmo tempo. Eu falei, cara, beleza, vocês têm essa liberdade, mas quantidade e qualidade, saca? É importante a gente manter, de começo, prezo eu, eu comecei assim, eu comecei a trabalhar com poucos espíritos familiares, eu não quis trabalhar com vários de início, porque eu sabia que eu não ia dar conta de me conectar com tantos espíritos assim. Então eu comecei pedindo 2, 3, que ali no dia a dia eu ia conseguir chamar eles, ia conseguir fazer umas meditações para me aproximar da energia e tudo mais, e aos poucos ir conseguindo construir essa relação e conseguir construir essa proximidade com o espírito familiar. Então eu sugiro que vocês comecem pegando leve de começo, peçam ali 2 familiares, 3 familiares, trabalhem com esses espíritos familiares aí durante ali 1 mês, 2 meses, para que vocês compreendam a energia dele, para que vocês se aproximem da energia dele, criem um vínculo energético de fato com essa entidade, compreendam o modus operandi dela, certo? Porque se você trabalhar, já chegar pedindo vários espíritos elementais, pode ser que isso num momento vai te atrapalhar, vai ser ali um choque, muita energia, muita coisa trabalhando com você ao mesmo tempo, você não vai conseguir identificar exatamente o que cada espírito familiar está fazendo na sua realidade, isso pode prejudicar, pode, enfim, deixar, você deixa de ter resultados mais intensos, mais aprofundados. Então comece, com poucos espíritos de novo, analisem, leiam o material, vejam quais são ali os espíritos que mais te chamam a atenção. Parta por prioridade. Se a tua prioridade no momento, por exemplo, é desenvolver mediunidade, trabalha com os espíritos familiares que são regentes da mediunidade. Se a tua prioridade for financeiro, trabalha com os financeiros. Se a tua prioridade for saúde, trabalha com os de saúde. Então vai por prioridade, de novo, comecem com poucos, comecem com calma, desenvolvam um trabalho, sabe, ali de 1, 2 meses com esses espíritos antes de partir para os próximos, antes de começar a solicitar outros, para que de novo você consiga estreitar o laço de maneira saudável. Porque se você trabalhar com vários ao mesmo tempo, já no intervalo curto de tempo, vai ficar essa confusão e no final das contas, o elo que você vai desenvolver com o espírito familiar, ele vai ser um elo muito, sabe, muito superficial. E eu acho que por muito disso também muitas pessoas tiveram alguns resultados ou negativos ou assim, neutros, não consegui ter resultado com o espírito familiar, porque não rolou, sabe, essa conexão a fundo com o espírito elemental. Então é importante a gente construir também essa relação de princípio. Mas voltando no assunto, você faz o rito, solicita. A partir do momento que você solicita, de novo, esse vínculo que o espírito olímpico faz de você com o espírito familiar, ele já é gerado. Então você já está apto a fazer o primeiro contato com o espírito familiar. Encerrou a ritualística do espírito olímpico, você já está apto para fazer esse primeiro contato. O primeiro contato, ele é um contato de apresentação. Você vai só se apresentar para a entidade, dá um oi. Se você quiser já pedir algumas coisas de princípio, você já pode pedir. Mas o primeiro contato é só para dar um oi, só para formalizar, apertar a mão, por assim dizer, do espírito familiar. Eu sou fulano de tal, pedir para que o espírito olímpico tal me apresentasse a você, para que a gente consiga começar, a partir de hoje, desenvolver um trabalho juntos. Então tem que ter, Os espíritos elementais, pessoal, eles são entidades de ego, eles são entidades que têm personalidade. Lembrando que o fato de um espírito familiar estar sendo concedido a você, isso não significa que ele é um servidor astral, que ele é seu escravo ou nada do gênero. Ela é uma entidade que está ali para te ajudar, porém ela não tem a obrigação de te ajudar. Sempre falei isso, quando eu falei sobre magia elemental, o pessoal lá do Coven Eremita Academy, que faz parte do Coven Eremita Academy, tem um módulo lá sobre magia elemental, tem vídeo antigo aqui no canal falando sobre magia elemental, sempre falei, os elementais são seres que podem sim ser nossos amigos, só que são seres que têm, sabe, um pé atrás com os seres humanos, por razões óbvias, por muitas vezes a raça humana, o ser humano, ele ser justamente o agente de destruição do habitat dessas entidades. Então os elementais, eles têm esse pé atrás com a gente,
não é todo ser humano do qual eles vão, sabe, simpatizar. Então é importante que a gente seja o tempo todo respeitoso, seja o tempo todo cortês com essas entidades. De novo, são entidades de ego, são entidades de personalidade, não são entidades da sua maioria sérias. A maioria dos espíritos elementais, eles são seres assim bem... de natureza assim, a personalidade bem jovial, a personalidade bem extrovertida, então não são seres tão sérios assim quanto anjos, quanto olímpicos, quanto daimons, são seres que você consegue ter uma conversa mais leve, uma conversa assim mais humana mesmo, de novo, né, a proximidade, né, dos seres elementais com a humanidade, são seres que já conhecem a gente muito bem, tem sim suas razões para ter, né, com toda certeza, seu pé atrás com os seres humanos, e de novo é por isso que eu acho que é fundamental que você construa essa relação respeitosa com esses espíritos elementais, com esses espíritos familiares, certo? De novo, eu acredito que muito também de alguns relatos que a gente teve do pessoal que não conseguiu desenvolver um trabalho foi por conta disso, né? De trabalhar com muitos ao mesmo tempo ou enxergar esses seres não como seres parceiros, não como seres, né, que estão ali para auxiliar, mas sim como seres descartáveis, por assim dizer, que você vai chamar só nos momentos, né, que você quer para pedir uma coisa e depois é isso, né, que não tem esse trato respeitoso, essa gratidão, né, para com o espírito. Então, não são seres que são obrigados a fazer aquilo que você quer. Nenhum espírito elemental tem obrigatoriedade, né, de atender a gente. Muitas entidades têm essa relação, né, de propósito de auxiliar a humanidade. Os anjos são assim, os olímpicos são assim. Os olímpicos, os anjos, os arcanjos, eles têm essa missão de auxiliar a humanidade. Os elementais, eles não têm essa exata mesma obrigação, esse exato mesmo propósito. Eles podem sim nos auxiliar em diversas áreas da nossa vida, estão aqui como parceiros para auxiliar a gente, mas não existe essa obrigação. Se um determinado espírito familiar ele não for com essa cara, ele não tem a obrigação de continuar trabalhando com você. Então, lembre-se e compreendam que são seres que possuem sua personalidade, que possuem o seu ego, tá? Então, tratem esses seres com respeito, agradeçam por todo o auxílio e, de novo, busquem, sabe, criar um vínculo, busquem criar um elo com essas entidades de parceria, porque justamente é isso que vai fazer com que você tenha resultados mais intensos, beleza? Voltando no assunto, sei que eu estou divagando, mas tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é de extrema importância, tá? Você finalizou o contato, né, com o Olímpico, fez o ritual do Olímpico, finalizou, pediu lá, né, formalizou nos pedidos para que aquele Olímpico te conceda um familiar, você já está apto a fazer o primeiro contato. Esse primeiro contato, pessoal, ele pode ser logo depois que você encerrar o rito, ou se você estiver de repente na correria e quiser deixar para um outro momento, você pode deixar para um outro momento. Só não adie muito, não deixe passar muitos dias, sabe, para você fazer esse primeiro contato. Então, quando você se sentir legal ou pronto para fazer o primeiro contato com o espírito familiar, você se coloca em meditação, não precisa ser nenhuma meditação complexa ou elaborada. Você só se senta mesmo, respira, busca se meditar, busca se concentrar. E o que você vai fazer é chamar por esse espírito familiar que você solicitou ao espírito olímpico, né, do qual o espírito olímpico já fez a ligação entre vocês dois. Então você vai chamar por ele. Dalton, como que eu faço essa chamada? Essa é uma chamada, pessoal, que não tem mistério, né? Vocês devem se perguntar, pô, existe um texto de conjuração? Não tem nada disso, pessoal. Você vai chamar pelo nome. Você pode mantrar o nome do espírito familiar, você pode chamar pelo nome dele 3 vezes, verbalmente, mentalmente. O fato do Olímpico ter criado esse vínculo espiritual entre você e essa entidade elemental, que agora, né, vai trabalhar com você como espírito familiar, torna esse contato mais fácil, né? Não exige complexidade, não exige que você acenda a vela, não exige que você faça nada, você apenas chama. Então, eu chamo, vem a mim, eu se manifeste, espírito, né, tal. Chamando pelo nome, você pode, de novo, pode mantrar o nome, pode falar o nome 3 vezes para atrair, você vai atrair a energia citando o nome desse espírito familiar. E ele vai se manifestar. Para a galera que tem a mediunidade mais bem desenvolvida, vai perceber isso, né? Vai perceber que ele é um contato bem rápido, um contato instantâneo, somente porque existiu esse ritual com o espírito olímpico. Alguns de vocês já devem ter até essa dúvida. Dalton, existem outras maneiras de ter contato com esses seres familiares elementais? Sim, possuindo o selo. Se você possui o selo dessa entidade, você pode fazer um ritual de conjuração com base no selo. Como nós ainda não temos o selo desses espíritos, o que a gente faz? Qual que é o procedimento correto? E é o procedimento que vai garantir a vocês segurança. Porque se você simplesmente sair chamando por aqueles espíritos familiares, que está ali no material de apoio, sem ter o selo, você não tem garantias de que vai ser exatamente essa entidade que está se manifestando. Pode se manifestar, de repente, um espírito impostor. É necessário que você faça esse intermédio pelo espírito olímpico. Então você faz um ritual espírito olímpico,
conjura o espírito olímpico, solicita ao espírito olímpico que tal espírito familiar elemental seja concedido a você. O olímpico cria esse vínculo, cria esse pré-elo, essa pré-ligação. E é justamente essa pré-ligação construída pelo espírito olímpico que vai fazer com que você, a um, abre aspas, estalar de dedo, essa entidade se aproxime de você. Seres elementais, de novo, pessoal, estão ao nosso redor o tempo todo. Nós dividimos o planeta Terra com eles. Nós dividimos a natureza astral do planeta Terra com eles. Então, nunca foi e não é necessário grandes ritualísticas ou grandes procedimentos ou grandes tecnologias ritualísticas para chamar essas entidades, porque não existe ali necessidade de abrir portal. São seres que já estão aqui. Então, o simples fato de você chamar pelo nome, de você mantrar, de você, enfim, chamar mesmo pela entidade partindo do seu nome, já vai fazer com que ela se manifeste de maneira muito rápida, muito instantânea. De novo, isso só é possível por conta do intermédio do espírito olímpico, de você ter feito anteriormente um ritual com o espírito olímpico, beleza? É a maneira mais segura, é o método que eu mais indico para vocês antes da gente ter o selo. Futuramente, quando a gente tiver o selo, eu vou ensinar vocês, né, os métodos para contactar esses seres sem depender dos espíritos olímpicos. Por conta de ainda não termos os selos, a gente sim depende dos espíritos olímpicos para fazer esse intermédio, para tornar as coisas seguras e eficazes, tá? Então, quando você se sentir, depois do contato, quer fazer o seu primeiro contato com o espírito familiar, se põe lá em meditação, né, se conecta ali, se concentra, chama por ele. De novo, a entidade ela vai se manifestar. Para quem tem mais mediunidade, ou para quem está buscando desenvolver mediunidade, você pode buscar sentir a energia, pode aproveitar isso já até como um exercício, né, de desenvolvimento, de sensibilidade energética, buscar sentir a presença e tudo mais. Mas, de novo, como eu sempre falo, mesmo que você não sinta a presença do espírito, isso não quer dizer que ele não esteja lá. Às vezes o espírito está lá, está bem presente, está manifestado, só que a nossa condição mediúnica não permite a gente interpretar, né, a presença deles. Então, não se preocupa caso você não sentir nada, você chamou, ele vai vir, porque existe esse elo, esse vínculo formado pelo espírito olímpico, e o que você faz ali em diante é se apresentar. Então, é se apresentar, falar, estou falando de tal, entrei em contato com o espírito olímpico tal, e pedi para que ele me aproximasse de você, porque tem algumas coisas dos quais você rege, as coisas do qual você trabalha, que são do meu interesse, que eu estou precisando. Então, vamos supor que você chamou um espírito, né, familiar para desenvolver mediunidade, você explica e tudo mais, que você está na busca do desenvolvimento daquilo ali. Conversem, pessoal, conversem. Como, de novo, os espíritos elementais, eles são seres, né, cujo ego, cuja personalidade não é tão diferente assim da personalidade humana, né? Por a gente ter essa proximidade, a gente também ter essa ligação com a Terra. Então converse mesmo como se fosse uma pessoa que você esteja conhecendo no momento, explica por que você está ali, conta a sua história, conta os seus objetivos. Eu tenho o objetivo de tal coisa no futuro, quero desenvolver isso pessoalmente, isso espiritualmente. Conversa, se apresenta, troca essa ideia franca, de novo, né? Puxa um banquinho, senta mesmo para conversar com a entidade, fala por que você está ali e fala por que você chamou. De novo, é extremamente importante que a gente construa esse vínculo, né, com essas entidades, por serem entidades de ego. De novo, seres elementais, a maioria tem um pé atrás com seres humanos, e eu acho que é necessária essa sinceridade do contato com eles para que a gente prove confiança, a gente prove para o espírito elemental que ele pode confiar na gente, que a gente está ali, né, buscando evolução, buscando melhoria, e com base nisso a gente, né, mostra que a gente é merecedor de ter auxílio dele. De novo, não são servos astrais, não são escravos, não são entidades que estão ali para satisfazer os seus prazeres, as suas vontades mais mundanas. Estão ali para te auxiliar nas suas necessidades espirituais e pessoais, com prol em sua evolução. Os olímpicos são assim, os anjos são assim, os arcanjos são assim, e partindo do princípio de que os olímpicos também atuam muito nisso, esses elementais que estão subordinados aos espíritos olímpicos, eles não vão ser diferentes, tanto que vocês podem reparar, né, em algumas descrições, por exemplo, lá tem espírito familiar que faz ataque, mas você não vai poder conjurar esse espírito familiar de ataque para atacar uma pessoa inocente. Eles ainda, né, trabalham dentro de um código moral, dentro de um código, prezando pela evolução do ser humano. Então, de novo, salientando isso, porque eu acho que é o que talvez eu não tenha deixado tão claro lá na primeira aula, a galera não tenha compreendido tanto, né? A qualidade do relacionamento desenvolvido com esses seres. São seres que vão estar ali no nosso dia a dia para nos auxiliar, mas é interessante que a gente forme, né, esse vínculo, né? Que a gente desenvolva um vínculo mais aprofundado através da conversa, através da honestidade, através da sinceridade, beleza? E sempre, de novo, lembrando que não são escravos, não são servos astrais, são entidades que estão ali para nos auxiliar e que a gente precisa tratar com respeito, agradecer sempre, né, pelo auxílio prestado. Por falar em agradecer, muitas pessoas me perguntaram no passado e provavelmente vão perguntar até hoje. Dalton, o que eu preciso dar em troca? Né? O que eu preciso fazer para agradecer esses espíritos? Não é necessário, tá, pessoal? Não é necessário. De novo,
São seres que trabalham em conjunto com os olímpicos, assim como os olímpicos, são seres que estão aqui para auxiliar a gente. Então não é necessário que você dê algo em troca, necessariamente. Eles não cobram nada em troca. Se você quiser, você tem a liberdade. Isso foi uma das coisas que eu conversei até com os próprios e perguntei: existe alguma coisa que eu possa fazer por você e tudo mais? Alguns falaram que não precisa fazer nada, outros falaram que, você pode me acender um incenso, você pode me acender uma vela, você pode me ofertar uma fruta, alguma coisa. Mas não é obrigatório, tá? Entendam isso, entendam que não é obrigatório. Se você sentir no seu coração, pô, trabalhei com um espírito familiar tal, ele me ajudou bastante e eu quero expressar minha gratidão de alguma forma, você quiser, de repente, ofertar uma fruta, um incenso, uma vela, alguma coisa, você tem essa liberdade de fazer isso, mas entendam que isso não é nada obrigatório, tá? Entendam que isso não é nada obrigatório. É uma coisa, de novo, que vai, no final das contas, vai ser muito pessoal, vai ser muito íntima, na medida em que você desenvolve o contato com aquela entidade. Então isso é sobre o primeiro contato que você vai ter. Já para se apresentar de novo, você pode já também já começar a pedir, né, para alguns auxílios, pedir por alguns resultados no seu primeiro contato, né, já desde o seu primeiro contato. Como que funciona Dalton depois no dia a dia, né? Vocês devem se perguntar. De novo, pessoal, esses espíritos podem, de alguma forma, estar 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana com você, a depender, né, do que ele trabalha, a depender do que ele exerce. Por exemplo, um espírito de proteção, que você vai... Eu, inclusive, trabalho com um espírito familiar de proteção, que é Gromur, um espírito concedido pelo espírito olímpico Faleg. E quando eu precisava, por exemplo, sair de casa, passar algum dia fora de casa, ou ia viajar, ia ficar um final de semana e tudo mais, eu sempre chamava e sempre chamo, né, por Gromur para que ele esteja presente comigo. Então, nesse caso, sim, nos dias que eu, por exemplo, estiver fora de casa, é um espírito que vai estar comigo ali 24 horas por dia, andando junto para qualquer lugar que eu esteja, né, como um espírito que vai estar ali como sentinela para proteger, para ficar, enfim, né, cuidando de mim naquele momento que eu tô fora. Quando eu volto para minha casa, quando eu chego, né, e dentro de casa já tem minhas proteções e tudo mais, eu dou, né, eu agradeço e dou essa licença para que ele possa partir. E aí depois, num outro dia, quando eu for sair, ou se eu for ficar afastado de casa por algum tempo, eu chamo de novo. Então, alguns espíritos podem realmente ficar com você ali, do seu lado, 24 horas por dia, nos dias que for necessária a presença deles. Eu dei esse exemplo aqui da proteção, mas isso pode se aplicar também para outros espíritos olímpicos, tá? Outros vão ser chamados em momentos específicos quando você sentir a necessidade deles. Exemplo, alguns espíritos familiares de Ophiel trabalham e ajudam a gente nos estudos, no desenvolvimento intelectual de maneira geral. Então, eles podem te auxiliar no seu período de jornada de trabalho, para quem trabalha, por exemplo, enfim, de alguma forma com comunicação, ou trabalha com a mente de forma geral, trabalha escrevendo, trabalha produzindo, trabalha com criatividade. Durante aquele processo, né, de jornada de trabalho, ali, sei lá, 8, 9, 10 horas por dia, ele vai estar com você, você chama, né, no início da jornada de trabalho para ele te acompanhar e te guiando e dando insights, né, e dando intuições e tudo mais, e exercendo essa energia, né, exalando essa energia que vai te ajudar naquilo que você está fazendo. Momentos de estudos, por exemplo, vamos supor que você tem a sua rotina de estudo. Você está estudando para um concurso público, você está separando 2 horas, 3 horas por dia para estudar. Naquelas horas ali, no começo, né, antes de você abrir os livros, chama, né, pelo espírito familiar, ele vai te acompanhar. Quando você terminar de estudar, quando você fechar os livros, as coisas, agradece, despede, até a próxima. Então percebam que isso vai depender muito, né, da função, vai depender muito do tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Algum espírito familiar pode ficar com você, como eu falei, durante 24 horas, por vários dias. Outros só em momentos bem pontuais do seu dia a dia, entende? Então isso aqui quem vai definir é vocês, com base naquilo que vocês estão trabalhando, certo? Eu, por exemplo, de novo, citei o exemplo da proteção. Eu tenho trabalhado também e tenho tido uns resultados bem legais com alguns espíritos familiares para desenvolvimento mediúnico. Existe Gravi, que é um espírito familiar concedido por Fu, e Gravi ele rege mediunidade, ele trabalha e ajuda na mediunidade. Eu sempre chamo por Gravi nas meditações que eu faço pré-rito. Todo rito cerimonial que eu faço uma meditação antes. Então, quando eu estou ali durante meus 20 minutos ali meditando nesse pré-rito, eu chamo por Gravi para que Gravi venha ali, faça os trabalhos energéticos do meu corpo de energia para expandir minha mediunidade, para trabalhar, para refinar minha mediunidade. Antes de eu começar o rito, eu agradeço, né, eu me despeço de Gravi e vou lá terminar o meu ritual. E aí, desde o primeiro contato, já desde da primeira etapa do rito, eu já tô, né, com essa energia de mediunidade mais refinada, por conta dessa meditação que eu fiz antes de, né, de contato com Gravi.
Além de Gravi, tenho trabalhado também ainda nesse mesmo princípio com Grisik. Grisik é um espírito concedido pelo espírito olímpico Betor, que também trabalha, né, com expansão, trabalha com mediunidade. Então, geralmente eu chamo os dois, chamo Gravi e chamo Grisik, em meditações que eu faço pré-rito, antes de fazer consulta oracular, que é justamente para pedir isso, pedir que eles aprimorem, né, eu faço trabalhos no meu corpo energético para expandir mediunidade, para refinar a mediunidade e despertar intuição, despertar sensibilidade energética. Isso me ajuda, né, no dia a dia, nas minhas práticas ritualísticas. Então, fica aqui mais um exemplo, mais uma dica, né, que eu estou passando para vocês. Então, são contatos pontuais, né, nos dias que eu faço rito, eles ficam ali comigo durante 10, 15, 20 minutos, durante as meditações que eu estou fazendo pré-rito, para me auxiliar, né, energeticamente nessa função. E aí depois me despeço, agradeço. No outro dia, quando eu necessito fazer um novo ritual, faço o mesmo procedimento. Então, de novo, são, né, situações e situações. Quem vai definir o momento em que o familiar vai se aproximar de você e aí, o tanto de tempo que ele vai continuar com você é você mesmo, com base na sua necessidade, com base na sua rotina, com base no seu dia a dia. Então, vocês vão fazer essa reflexão, vocês mesmos vão poder concluir isso. Então, você chama no momento específico, ele se aproxima, enfim, conversa. Hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso desenvolver um projeto aqui, gostaria de criatividade, gostaria, assim, de que você me ajudasse a expandir mais, assim, enfim, a consciência para eu trabalhar nisso aqui. Depois que você termina esse trabalho, de novo, você agradece, se despede, e é isso. Essa é a vantagem, pessoal, né? Para quem perguntou, essa é a grande vantagem de trabalhar com espíritos familiares. Eles auxiliam, como eu expliquei para vocês, auxiliam você no seu dia a dia, no seu cotidiano, sem que você precise fazer toda uma ritualística, sair acendendo vela, incenso e tudo mais. Então ele é um trabalho até que bastante discreto, né? Eu gostei bastante disso porque é um trabalho discreto. Em qualquer lugar que você estiver, você fala, nem que seja baixinho ali o nome do familiar, pede, né, para que ele se aproxime, pede para que ele se manifeste com você, para que ele te auxilie, e ele vai estar ali, por conta daquela ligação energética, né, que o Olímpico fez, conforme eu havia mencionado a vocês lá no começo aqui, ou em algum trecho da aula, ok? Então, com o tempo vocês vão, né, sentindo assim, esse feeling, né, de os momentos que você vai chamar por esse espírito familiar ou não. Então você pode manter essa rotina, pode integrar, né, o contato com os espíritos familiares numa rotina sua que já, de repente, já exista. Então, com o tempo, né, vocês vão percebendo isso e vão, né, gerando, né, vão criando essa afinidade, vão criando, né, esse relacionamento respeitoso com o espírito que está auxiliando vocês no dia a dia de vocês, tá? De novo, pessoal, a gente tem que falar sempre, né, da questão da mediunidade, da sensibilidade energética. Eu recebi muitos relatos aí nos últimos meses do pessoal, pô, dá um trabalho com o espírito tal, né, o familiar tal, mas não sinto muita presença e tudo mais. Eu sempre falo que, de novo, sentir ou não sentir a presença não quer dizer que o espírito não esteja ali, né, não quer dizer que ele não esteja atuando. A gente precisa concluir que o espírito tá ali e tá te ajudando com base nos resultados. Então, mesmo que você não sinta, mesmo que você não ouça e tudo mais, se você sentir que está tendo resultados, é porque é sinônimo de que o espírito está ali realmente. Então, vamos supor, você chama um espírito para te ajudar na sua rotina de trabalho com criatividade, por exemplo, coisa que eu costumo fazer de vez em quando. Pode ser que você não sinta a energia dele ali presente, pode ser que você não sinta ele ali do seu lado, pode ser que você não esteja ouvindo o que ele está ouvindo. Mas, conforme você vai trabalhando, conforme você vai, enfim, desenvolvendo, você vai ver ali que naturalmente, pô, vai surgindo algumas ideias na sua cabeça, tal, vai surgindo alguns insights, você vai aplicando isso, vai desenvolvendo isso, e no final você olha para trás e fala, pô, realmente, né, hoje tive um desempenho melhor em relação à criatividade. Isso serve para tudo, desempenho intelectual, desempenho mediúnico, desempenho físico, enfim, desempenho espiritual de forma geral. Você vai reparar que aos poucos você vai sentir essas mudanças, vai sentir, né, essas expansões, né, essas lapidações, que são frutos justamente do trabalho, né, energético que aquele espírito familiar está exercendo sobre você, ok? Muitos, ao longo desses últimos meses, me relataram, Dalton, trabalhei, tentei focar em trabalhar com um espírito familiar, mas não rolou, cara, não rolou, não senti nenhum resultado, não senti nada, não senti nenhuma diferença. Vamos falar sobre isso aqui, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, são seres de personalidades específicas que possuem o seu ego, que possuem a sua essência muito específica. É natural, galera, que alguns espíritos familiares não vão conseguir se conectar tão bem a você por conta de diferenças energéticas, de compatibilidade energética. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu sempre bato muito nessa tecla de compatibilidade energética. Compatibilidade energética. Pode ser que a sua energia, a sua essência, a sua personalidade, ela simplesmente não bata com o espírito familiar.
né? Pode ser que você vibre uma energia muito diferente daquilo que é a energia daquele espírito familiar vibre, e aí pode ser que por conta de não haver essa afinidade energética, realmente o trabalho não se desenvolva, tá? Então, falo isso aqui, deixo isso aqui muito claro para vocês, que o fato de você chegar a um espírito olímpico e solicitar aquele espírito olímpico, um determinado espírito familiar, não é garantia de que você vá ter resultados, tá? Não é garantia que você vai ter resultados. Por quê? Isso depende de muitas coisas, muitos fatores. Primeiro fator que interfere, de novo, a compatibilidade energética. Tá? Pode ser que aquele espírito realmente, por algum acaso, não vai bater com a sua energia, com a sua essência, com a sua personalidade, com o seu estilo de vida, entre várias outras coisas. Outro fator, a questão do relacionamento. De novo, tem que haver o respeito, tem que haver a consideração. Mesmo que você não esteja, né, tendo os resultados e tudo mais, tem que haver o respeito, tem que haver a consideração. De novo, os espíritos elementais têm um pé atrás com os seres humanos, então é importante que a gente conquiste a confiança deles, sendo sincero, sendo honesto e tudo mais. E às vezes, mesmo a gente sendo sincero, mesmo a gente tratando e trabalhando de maneira muito respeitosa, pode ser que a gente não venha a sentir os resultados da nossa realidade de novo, porque simplesmente as energias não batem, são essências muito diferentes, né? São energias muito diferentes, a nossa energia e a energia deles. Nesses casos, pessoal, o que eu aconselho a fazer a vocês, né? O que eu aconselho vocês a fazerem? Obviamente que vocês não têm exatamente como ter uma previsão, a não ser que você veja no oráculo, Então, você leu o material de apoio, viu lá sobre, né, os espíritos elementais, familiares, aqueles que te interessou, anota aqueles que te interessou. Abre um oráculo, vê o que o oráculo diz sobre uma possibilidade de conexão ou de compatibilidade energética de você com aquele determinado espírito elemental. Se a resposta for ok, então você já tem, sabe, um grande indício de que vai dar bom esse contato. E aí você vai lá, faz o contato com o Olímpico, pede para o Olímpico te apresentar e fazer essa ligação de você com aquele determinado espírito. Depois você faz o primeiro contato com ele, se apresenta, começa a trabalhar no dia a dia e é isso, né? Aos poucos você vai desenvolvendo esse contato. Se as respostas do oráculo forem negativas, você já vê que, pode ser que esse espírito familiar aqui, esse espírito elemental, ele não tenha, sabe, uma compatibilidade energética tão forte assim comigo. Então talvez nem valha a pena tentar, talvez seja tempo perdido você ir lá fazer um ritual com o espírito olímpico e buscar fazer os contatos e tudo mais. Ah, Dalton, não domino nenhum oráculo, não sei ler oráculo. Isso aqui é uma coisa que eu devo puxar a orelha de vocês, porque não façam isso. Todo ocultista que se preze tem que dominar um oráculo. Você não precisa ser um excelente, um mestre do tarô, ou de runa, ou de baralho cigano, mas é importante, assim, vocês podem, né, ver, por esse exemplo que eu estou dando agora, né, como que o domínio de um oráculo, ele auxilia a gente no dia a dia. Então domine algum oráculo, ou se algum amigo de vocês, alguma pessoa próxima da comunidade leia oráculo, pode terceirizar isso também, pode levar lá o nome de alguns espíritos familiares, pergunta lá, né, pede para perguntar sobre, né, a noção básica ali, né, né, de compatibilidade energética, para que você tenha, né, sabe, um norte, né, um norte a se basear. Ah, esse espírito familiar aqui talvez não seja um que eu vá me conectar tanto. Esse aqui já seja, né, um que eu vá me conectar, então vale a pena fazer o contato, vale a pena buscar desenvolver, né, esse trabalho com esse espírito familiar. Se você não quiser ou não puder realmente de nenhuma forma, não tiver condições de consultar um oráculo para verificar isso, vai ser com base em tentativa e erro no final das contas, tá? Vai ser com base em tentativa e erro. Então você vai separar lá os que você leu, o que você achou interessante, você vai fazer o ritual olímpico correspondente a ele, vai pedir para que esse olímpico te conceda, né, esse familiar, faça essa ligação para você. Você vai fazer os primeiros contatos, normalmente, como eu expliquei aqui, chama, conversa, se apresenta, pede já algumas coisas ali. No seu dia a dia, no cotidiano, chama pelo espírito, pela presença dele, pede, né, para que ele esteja ali te auxiliando, exercendo energia sobre você. E vai ser assim, só o tempo vai te dizer se aquele espírito elemental de fato se conectou bem com você, se você se conectou bem com aquele espírito, né, elemental. E de novo, pessoal, tudo se resume a resultados no final das contas. Tudo se resume a resultados no final das contas. O que vai determinar se o contato está sendo bom são os resultados. Se você está sentindo progresso, se você está sentindo expansão em alguma área, se você está sentindo que realmente os resultados, você está colhendo os frutos, né, do resultado com aquele espírito familiar, é porque existe ali uma boa relação. Se não, acreditem, se não existisse uma boa relação, se não existia uma compatibilidade energética, o espírito não estaria desenvolvendo nenhum trabalho na sua rotina ou nenhum trabalho na sua realidade, tá?
Então, essa é uma das coisas que eu preciso salientar aqui para vocês, porque eu não deixei isso tão claro lá na primeira aula, e eu acho que por isso que muitas pessoas acabaram, sabe, não conseguindo construir, né, uma boa relação com alguns espíritos elementais por conta disso, né, por conta de compatibilidade energética. Então, verifiquem antes, sim, a compatibilidade energética, tá? De novo, sempre prezando pela questão respeito e tudo mais, mas é bom verificar essa compatibilidade energética. E, de novo, não se assustem caso vocês tenham um contato com um desses espíritos familiares e vocês, depois de um tempo, depois de, passou 1, 2 meses, nada, nenhum resultado, não se assustem porque realmente isso já era de se esperar. É de se esperar que algumas personalidades, algumas essências não vão bater. É muito como, de novo, eles não são, eu sempre falo, né, que os elementais não são diferentes, muito diferentes, né, de seres humanos. Então, a mesma coisa que a gente pode, sabe, reparar dos relacionamentos da sociedade. Tem pessoas que simplesmente não se dão. Tipo, quantas pessoas você já tentou se aproximar, tentou ter uma amizade, e você viu que os estilos de vida eram muito diferentes, que as personalidades, que os gostos eram muito diferentes, e simplesmente não rolou desenvolver nenhum vínculo, nenhuma amizade, nem nada do gênero. Mesma coisa vai ser com entidades, pessoal. Sempre falei isso, não só para os elementais, mas muito também sobre daimons ou sobre outras entidades. O sucesso, né, dos resultados, ele está muito ligado a isso, está muito ligado ao quanto você consegue, sabe, se conectar, a compatibilidade energética entre aqueles dois seres, entre aquelas duas consciências, né, aquelas duas essências, principalmente. Então tenham isso em mente, se vocês tiverem, né, o interesse de trabalhar, de desenvolver o contato de vocês com os espíritos elementais familiares, isso vai ajudar vocês a, sabe, a evitar uma perda de tempo, ou evitar frustrações, principalmente, né? Eu digo isso porque eu recebi muitos relatos da galera que estava meio frustrada porque queria, né, desenvolver e viu que simplesmente não conseguiu. Então, evitem as frustrações, entendendo isso tudo que eu expliquei para vocês agora e buscando antes verificar, né, a compatibilidade, ok? Outra coisa importante de salientar também, pessoal, eu comentei isso aqui anteriormente e venho falar novamente. É possível, tá? É possível que vocês aí que estão assistindo, que já trabalham, que venham a trabalhar com os familiares elementais dos Olímpicos, vocês venham a receber novos nomes de novos espíritos. Me foi transmitida essa lista de 62, que eu tô deixando o material aí para vocês fazerem o download. Essa lista, pelo que eu entendi, pelo que eu recebi dos Olímpicos, ela é meio que só a ponta do iceberg. Então tem muito mais espíritos elementais que estão sobre a regência deles, eles me passaram apenas os principais. E de novo, pode ser que alguns de vocês recebam outros nomes. Pode ser que vocês recebam outros espíritos familiares que sejam exatamente espíritos que serão mais propensos a ter uma compatibilidade energética com você. Obviamente que você receber o nome de uma entidade e tudo mais vai depender, de novo, a gente volta para a questão, né, da questão mediúnica. Então, para quem já tem a mediunidade mais bem desenvolvida, pode ser que já ouça, né, receba o nome desse elemental já no contato com o Olímpico. Pode ser que você sonhe com isso, pode ser que, enfim, essa confirmação, essa informação, ela venha de outras formas até você. Alguns alunos que praticam ativamente esse contato, né, com os espíritos olímpicos já recebi relatos do pessoal que trabalha com os espíritos olímpicos e que já receberam nomes de entidades elementais, de familiares diferentes, além daqueles 62 que eu cataloguei ali para vocês. Então, digo isso, deixo isso explicado também, para que vocês não estranhem. Então, a galera aí que tem a mediunidade bem desenvolvida, que costuma conseguir conversar e receber informações, né, das entidades, não estranhem ou não se espantem se caso um determinado olímpico chegar para você e falar: nenhum desses aí que você quer ter contato vai funcionar, esse aqui vai funcionar, e vai passar o nome de uma entidade, de um familiar totalmente diferente. Se isso chegar a você, de novo, é porque existem uma infinidade de outros vários espíritos elementais que estão sob a regência daquele determinado espírito olímpico, e o espírito olímpico, o que ele vai fazer é apontar determinados espíritos que sejam da sua maior compatibilidade. Lembrando que você pode fazer isso antes por algum oráculo, mas se de repente a sua energia, a sua essência, a sua personalidade seja muito diferente e não vá realmente bater com nenhum daqueles que está ali listado, é possível que o espírito te apresente, né, outro, para que você busque contato com ele e consiga aí sim, né, desenvolver um trabalho mais aprimorado, um trabalho mais aprofundado, certo? Então é isso, pessoal. Acredito que eu tenha sintetizado, né, aqui para vocês tudo que é de mais importante, de mais crucial, né, do contato com esses seres. De novo, recapitulando, faça o ritual ao espírito olímpico, peça para que o espírito olímpico faça essa ligação, conceda aquele determinado espírito familiar a você. Depois, no passar dos dias ou já no mesmo dia, você faz o seu primeiro contato, chama pelo nome do familiar, se apresenta ao familiar, conversa,
No dia a dia, conforme você sentir a necessidade, você chama por aquele familiar, ele se aproxima, ele fica com você ali te auxiliando durante algumas horas ou o tempo que for necessário. Depois que você estiver tranquilo, não precisar mais da ajuda, você se despede, até a próxima, gratidão, né? Sempre de maneira respeitosa. Verifiquem antes no oráculo a compatibilidade energética, verifique se aquele espírito que você tem em mente de solicitar, de pedir, ele de fato vai ser o mais adequado a você, beleza? Isso vai evitar frustrações futuras e tudo mais. Verifiquem, né, sempre a questão da compatibilidade energética. De novo, não é necessário também fazer nenhum agradecimento, a não ser que você queira, de novo, não é obrigatório, mas se você quiser, sabe, conforme você vai passando o tempo, você vai desenvolvendo contato com o familiar, você vai descobrir quais são as preferências dele. Então você pode no futuro ofertar velas, incensos, frutas ou algumas coisas, né, que sejam do agrado desse elemental para que você estreite o vínculo, né, e consiga desenvolver ainda mais essa relação amigável com essa entidade. Ela vai estar ali, né, sempre no teu dia a dia, no teu cotidiano para te auxiliar. Então esse é o propósito, essa é a moral, né, do trabalho dos espíritos familiares, dos espíritos olímpicos. Os espíritos familiares, eu posso concluir agora no final dessa aula para vocês, que os espíritos familiares, eles complementam o trabalho com o olímpico. Então você tem, obviamente, a liberdade de trabalhar com os olímpicos e só com os olímpicos. Muita gente faz assim. Eu no começo trabalhava dessa forma também. E todo mundo consegue ter bons resultados, né, com os espíritos olímpicos. Mas se você quiser, de novo, lapidar, aprimorar e conseguir níveis maiores de resultado, você também pode optar por trabalhar com alguns dos espíritos familiares que são concedidos, são apresentados pelos olímpicos, e você vai ter, né, a presença dessa entidade no seu dia a dia para te auxiliar no seu dia a dia de maneira mais ativa, beleza? Então é isso, pessoal. Dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. Então essa aula, né, vai ficar aberta. Acho que os comentários, a seção de comentários é importante também para eu estar tirando eventuais dúvidas. Então leiam aí os comentários, porque vai ter provavelmente alguns relatos da galera que já trabalha com espíritos familiares, vai ter dúvidas que provavelmente são dúvidas que você tenha também, e aí eu vou responder aqui embaixo. Então, por favor, façam nos comentários aqui uma sessão aí de relatos, de experiências com esses elementais, seja a galera que já praticava no passado, a galera que vai começar a praticar no futuro, aí deixem relatado, dúvidas também, vou buscar responder aí a maioria delas, beleza? E no mais é isso, pessoal. Perdoem-me pela aula extensa, mas de novo, não tem como essa aula ser resumida, né? É muita coisa importante a ser explicada. Mas eu acredito que agora, né, nesse ponto, vocês tenham conseguido compreender exatamente, que tenham aí as instruções, né, necessárias, as mais fundamentais para estar desenvolvendo o trabalho com essas entidades. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu!